me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Sejam bem-vindos a mais um Top 5 aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse quadro eu vou falar para vocês as respostas das principais perguntas que vocês me mandam. Então seleciona aqui 5 principais perguntas para a gente poder fazer esse quadro, poder discutir e também fazer com que essa informação seja bem rapidinha e bem condensada a ponto de você não perder tanto tempo aí procurando na internet ou no grupo de WhatsApp as respostas para as perguntas que me fazem, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta: quanto de déficit calórico para não perder muita massa magra no emagrecimento? Poxa, legal essa pergunta, hein? Porque a gente sabe que toda dieta para emagrecimento ela leva à perda de massa muscular. Só que aí a gente pergunta assim, poxa, será que a gente conseguiria, talvez, uma dieta para reduzir o percentual de gordura? Porque reduzir o percentual de gordura é a definição de emagrecimento. Perder peso não é a definição de emagrecimento, porque esse peso pode ser peso residual, em função aí das excretas ou em função, às vezes, da retenção. Mas quando a gente está falando em redução da quantidade de gordura acumulada, isso é emagrecimento. Então vamos lá, o que a literatura nos traz? O desafio talvez a gente conseguir um déficit calórico, que a gente consiga reduzir esse percentual de gordura, mas preserve essa massa muscular. Então qual que seria talvez um valor bacana, né, para a gente pensar? 300 quilocalorias. Esse é o desafio, talvez a gente conseguir 300 quilocalorias como valor na literatura considerado o valor mágico, né? Aí o nutricionista tem que ficar ali do lado, tem que ficar checando, mas se nós fôssemos pensar no déficit calórico, um custo-benefício bacana, mais ou menos 300 quilocalorias. E aí se a gente está pensando em quanto de gordura talvez nós teríamos em redução um déficit calórico de 300 quilocalorias, nós teríamos aproximadamente num mês cerca de 1,5 kg de gordura a menos. Então isso é bem legal, por quê? Porque a gente pode fazer o que a gente chama de periodização nutricional. Quantos meses ou quanto tempo talvez a gente vai ter para reduzir a quantidade de gordura que nós gostaríamos de reduzir. Então, essa é mais ou menos a conta ou talvez a projeção matemática que a gente tem em razão aí de um bom número de déficit calórico para preservar o máximo possível da massa muscular. Perfeito? Quantas quilocalorias devemos subir no Booking para que não haja tanto acúmulo de gordura corporal? Perfeito. Então, os estudos têm mostrado também que o mesmo acontece para o Booking. A gente pensar mais ou menos em subir com 300 quilocalorias é um valor legal para que a gente não tenha esse excesso de tecido adiposo. Então, quando a gente sobe essas calorias muito grandemente, a gente tem uma carga de acúmulo de gordura muito grande. Então fazer um booking, ou seja, fazer uma fase no qual você aumenta a tua massa, o teu peso e ganha mais massa muscular, o desafio é subir essas calorias, ou seja, consumir um pouco a mais do que você precisa, mas não tanto para que você não faça tanto tecido adiposo por conta desse excesso, perfeito? Então mesmo valor também, então é o desafio para a gente tentar aproximar. A gente pode ter 500 quilocalorias? Pode, né? Não tem problema, mas para tentar de alguma maneira colocar um valor aproximado, seria esse, perfeito? 3 alimentos para recuperação quando a dieta está com carbo baixo, caramba! Rapaz, vamos lá, o carbo tá baixo e o cara quer recuperar mesmo com o carbo baixo. Então a gente talvez está pensando aí em alimentos associados a vasodilatação, talvez, para aumentar o aporte de nutrientes, né? Porque quando você tem uma vasodilatação, os nutrientes, o fluxo de sangue até a musculatura chega maior quantidade. Então, talvez um vasodilatador legal, beterraba. Suco de beterraba pela condição de nitratos, valeria a pena? Valeria a pena, perfeito. Então, é uma estratégia bem bacana aí, de mais ou menos uns 250 a 300 gramas de beterraba. Então, uma estratégia bem legal, válida. Recuperação, a gente deve estar pensando em antioxidante. Cereja é um excelente alimento antioxidante, vale muito a pena como agente anti-inflamatório, como agente de recuperação muscular,
principalmente quem tem trabalho de endurance, crossfit, ou até mesmo triatlon, natação, MMA, enfim. Então, futebol, então talvez valeria a pena. E um adendo aqui importante fica ligeiro, fica ligado, hein? Aquelas de cereja de padaria, toma cuidado, pode ser chuchu envolvido num meladinho ali, então fica esperto, hein? Dá uma olhadinha, porque tá comprando cereja aí, aquela história de comprar gato por lebre aí, comprando cereja pro chuchu, fica esperto, hein, rapaz? Então, assim, seria muito interessante nós termos a cereja mesmo como um coadjuvante. Pode ser em suco, acho bem válido, bem interessante, pode adoçar também, não tem problema nenhum, coloca uma stéviazinha ali, só alegria. Chuchu, beleza. Eu falei do chuchu, mandei essa aí que era da minha avó. Minha avó que mandava. Chuchu, beleza. Bem, maravilha. E qual que então a gente falou? Cereja, a gente falou de beterrabas. Ai, gente, sabe como que é um alimento que é muito negligenciado, mas é extremamente antioxidante, anti-inflamatório? Romã. Romã, galera. Lembra da tua avó, né? Tá com dor de garganta, vai fazer gargarejo. Rapaz, é isso aí, ó. Romã vale muito a pena, então, pô, introduzindo um suquinho, né? Já vai fazer o suco de cereja? Dá umas cortadas lá no romã, já coloca no meio, bota a beterraba também e pronto, ó, o combo perfeito aí. Então fica um insight bem legal aí para que a gente tenha esse efeito de recuperação. Quarta pergunta. Qual o melhor termogênico na sua opinião? Rapaz, qual que é o melhor termogênico na minha opinião? Então vamos lá, eu tenho que dar uma na ferida hoje, né? Qual que é o melhor termogênico na sua opinião? Treino, exercício. Esse é o melhor termogênico que existe, não tem jeito. Aumentou a temperatura interna corporal, aumentou a termogênese. Então o melhor termogênico que existe, meu querido, é exercício físico. E não me venha com churumelas. Então é isso aí, ó, direto ao ponto, bem no alvo, ligeiro, e não vem me encher o saco hoje não, hein? É isso aí, tô igual o Borghetti, hein? Não vem me encher o saco, não. Então, beleza. Aí a quinta pergunta vale a pena usar cafeína? Não tem problema não. Vamos lá. O que difere, pessoal, o veneno do remédio? A dose, não é? Exato. Então, a gente precisa analisar qual é a dose ou a resposta atribuída a essa dose. Hoje, eu vejo que as pessoas não têm consciência do quanto seria talvez uma dose que você vai ter o efeito ergogênico, né, da cafeína pré-treino, ou seja, aumento de foco, redução da fadiga e também aumento da excitabilidade, né, ou seja, aumento da liberação de potencial de ação, que é aquela eletricidade que chega na musculatura. E aí? Os estudos têm mostrado que hoje uma dose tranquilamente ergogênica para cafeína é de 1,5 miligramas por quilo de massa corporal. Já é o suficiente para você ter o efeito ergogênico da cafeína. E pensar na cafeína, por exemplo, no café, quantos miligramas de cafeína tem no café coado, por exemplo? Uma xícara de café coado tem mais ou menos 80 miligramas de cafeína. Então, meu querido, se você tem 70 quilos, uma xicrinha de café tá linda no pré-treino, só alegria, vai com Deus, e é isso aí. Então, esse contexto, ou de fato, contabilização da cafeína, ela é muito importante. Por quê? Porque você sabia que acima de 150 miligramas de cafeína você aumenta a ansiedade? É isso aí, meu querido. Aumenta a ansiedade. Então, muitas vezes, nós precisamos gerenciar a quantidade de cafeína em função da análise comportamental do aluno, ou até mesmo, nessa segunda parte, que ela é muito importante, o gerenciamento da excitabilidade e dificuldade do sono. A gente sabe que o sono é o principal agente neuroimunoendócrino que existe, ou seja, pensou em imunidade, pensou em qualidade do sono. Isso é muito importante. E é incrível como a gente tem que entender que o sono, galera, não é dormir mais, é dormir bem, tá? Então não quer dizer que você tem mais horas de sono que você vai dormir bem. Não é por aí não, tá bem? Então a gente precisa gerenciar isso porque 400 miligramas de cafeína no dia reduzem 1 hora de sono. Os estudos têm mostrado que quando você consome, né, ao longo do dia 400 miligramas de cafeína, você perde 1 hora de sono. E se você perde 1 hora de sono, você perde 1 hora de recuperação, 1 hora de reciclagem inflamatória neuronal, você perde 1 hora de liberação um pouquinho aumentada de GH, um pouquinho
a aumentada de testosterona durante o sono, e tudo isso está atribuído também à saúde mental e todo o contexto de recuperação. Perfeito? Bom, se você ficou até agora aqui, não deixe de curtir esse episódio, comente aqui o que você achou, marque as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essa informação, compartilhe esse episódio com a tua vizinha que manda aquela corrente de WhatsApp dizendo aquelas coisas lá para você. Então compartilha informação bacana e não essas correntes de WhatsApp que já sabe que a informação não sabe de onde que tira, né? Então é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado pelo carinho. A gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu, fui! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.